Eu quero estar cumprimentando nesse momento os fiéis da palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Então nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero estar deixando uma palavra para a sua vida, para a vossa edificação, que está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, que diz o título: O sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. E diz a palavra de Deus: e haverá sinal no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluias. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Somente o nosso Deus, ele é digno de toda adoração, de todo o louvor. Então, meus irmãos, igreja do Senhor, é momento de se despertarem para a palavra de Deus. Muitos então não crê nesse evento maravilhoso que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é momento então de se despertar. Hoje em dia se prega sobre a volta do Senhor Jesus, mas muitos não creem. Estão recebendo falsas pregações, onde que vão em templos que só pregam aquilo que é da vontade humana, a vontade da carne, mas ninguém prega sobre o reino dos céus. Eis que é chegado o reino dos céus, eis que é chegado o juízo de Deus sobre as nações. Muito em breve esse juízo estará chegando, onde eu já estive visão, ao qual eu então ouvi a voz dizer assim: eis que o juízo de Deus já está aqui. Isso quer dizer um alerta que está chegando, meus irmãos. É momento então de se despertar para a presença de Deus. É terrível a igreja não crer nesse evento tão maravilhoso, tão esperado pela igreja do Senhor Jesus, que é a volta do Salvador, onde o Senhor aparecerá com poder e grande glória nas nuvens para arrebatar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, povo, creia na volta do Senhor Jesus. Então, quando começarem a acontecer estas coisas, ao qual eu li aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, ali diz que haverá sinais na natureza, aparecerá então muitas enfermidades, aparecerá guerra, pessoas uma contra as outras, então o amor de muitos se esfriaria. Então a palavra de Deus está dizendo aqui no livro o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28, diz: ora, quando vocês verem essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, levantai vossos olhos aos céus e dai glória. Levantai os seus olhos para os céus, levantai a vossa cabeça, isso quer dizer, se firma, se posiciona, que é chegada a vossa redenção. Aleluias. Mas a redenção daqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que creem e se separa desse mundo, que se separa do pecado, porque hoje em dia essa nação está atolada no pecado, como no lamaçal. Essas pessoas estão trilhando um caminho de perdição, e é momento então, igreja, de se despertar para as coisas que estão acontecendo. Hoje em dia o povo está muito medroso. Vem aí os vírus que agora estão falando. Esses vírus aí são tudo armado pelo governo do anticristo, que já está habitando o governo,
já estão fazendo algo que pertence ao governo anticristo, então eles lançam aí o vírus e já para poder reduzir a população, e o povo então começa a ficar com medo, que dizem assim, tem que barrar aeroporto, tem que fazer essas coisas todas. É inevitável, povo. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, as pessoas queiram ou não queiram, a palavra de Deus vai se cumprir. É necessário cumprir. Diz a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar sem se cumprir. Vocês ainda não viram nada, virão dias tenebrosos, dias difíceis, como diz a palavra de Deus. Fala ali no livro de Mateus capítulo 24, versículo 21, aonde diz que haverá um tempo de grande aflição, grande angústia, como nunca houve e nunca haverá dia semelhante esses. Então, povo, virá dias difíceis, virão tempos trabalhosos, mas por causa dos escolhidos, diz a palavra de Deus, a Bíblia diz que haverá dias difíceis, porque carne nenhuma sobreviveria. Isso quer dizer que pessoas nenhuma sobreviveria esses dias, mas por causa dos meus escolhidos eu abreviarei aqueles dias. Então, povo, vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar se santificar a cada dia para nós ser felizes, para nós então vencer. Nós só vencemos as tribulações, nós só vencemos as aflições se nós estiver firmado na palavra de Deus. A Bíblia diz que homens, seres humanos, vão desmaiar na expectativa das coisas que sobrevirão. Virão tempos difíceis, povo, mas só aqueles que têm alicerciado as suas vidas na palavra de Deus suportarão esses dias. Hoje em dia se prega sobre a volta do Senhor Jesus, muitos não creem, porque estão com as suas mentes cauterizadas. Os falsos profetas mudaram a mente das pessoas. Hoje em dia tu conta sobre a palavra de Deus, tu prega a palavra de Deus, as pessoas dão um jeito de torcer, dizer que não é bem assim, coisa e tal. Então, povo, esses são os sinais da volta do Senhor Jesus. Então o amor de muitas pessoas tem se esfriado, o amor de muitas pessoas já não existe amor, só existe então ganância, existe então amor pelo dinheiro, amor não existe mais, é um contra o outro. Então, como foi nos tempos de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O povo bebia, comia, se divertia, casava e se separava, e não perceberam até que veio o dilúvio, e 8 almas se salvaram. Então, se hoje o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, quantas almas hoje é para salvação? Quantas almas se salvaria hoje? Você, se hoje o Senhor Jesus voltasse, como é que você estaria? Você subiria no arrebatamento da igreja, ou então você ficaria para trás? O que você pode dizer? Responde para você mesmo. Onde estaria a sua alma se Jesus hoje viesse buscar a sua igreja? Vai ser terrível, meus irmãos. Muitos vão ser pegos desapercebidos. Vai ser triste. Muitas pessoas então vão padecer. Muitas pessoas vão sofrer a condenação no inferno, porque não dão crédito à palavra de Deus. Muitas pessoas brincam com a palavra de Deus e a tortura. Muitos serão torturados no inferno. Muitos então serão ali atormentados, torturados pelos séculos dos séculos. Então, povo, não querer dar aquele lugar de pavor, aquele lugar de horror. Viva a palavra de Deus, morra para as obras desse mundo. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus falando, ali no livro de Romanos, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna só tem então quem se santificar, quem se separar desse mundo e servir ao Senhor Deus.
Sirva a Deus com as suas obras. Como você pode louvar, como você pode adorar a Deus? Você consegue adorar a Deus quando você se separa do mundo, você se separa do pecado. Hoje em dia os escândalos estão aí. Muitos então colocam as suas confianças nos homens, no ser humano. Você coloca a sua confiança no homem e você então só se decepciona. As pessoas são falhas. É necessário os escândalos acontecer, mas ai daquele por quem vem os escândalos. Os escândalos estão aí, é pessoas, é pastor transgredindo a palavra de Deus, sendo uma coisa e depois, ou seja, no altar são uma coisa, mas quando sai de lá são outras. Na verdade, pastor é modo de falar, mas não são lobo devoradores, enganando e sendo enganados. Mas como diz a palavra do Senhor Deus no livro de Ezequiel capítulo 13, o povo ouve a mentira, o povo ouve os falsos profetas e gostam. Vai pregar uma palavra para eles, eles não creem. É terrível tu pregar, tu contar uma visão de Deus para a pessoa torcer. Dizer, não é bem assim, a palavra é outra coisa que quer dizer não mesmo. A palavra de Deus diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, onde que diz ali, o Senhor dizendo, eu não faço coisa nenhuma sem antes comunicar aos meus servos, os profetas. Até quando você vai continuar não acreditando na palavra de Deus? A Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará num dia de grandes trevas. A Bíblia diz que o Senhor virá e pegará muitos de surpresa. Muitos serão pegos desapercebidos por não acreditar na palavra de Deus. Então, feliz daqueles que esperam o Senhor Jesus. Feliz daqueles que esperam e faz a obra de Deus. Hoje em dia as pessoas dizem, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Mas o que adianta ter fé e não mudar de vida? O que adianta ter fé e continuar andando pelado, andando aí enganando e sendo enganado? Hoje em dia homens andando sem camisa, e aí a vida está toda errada, ele se sacrifica, jejua e tudo mais, e pede as coisas para Deus e nada acontece. Não acontece porque estão contaminando o templo do Espírito Santo. Homem, o seu corpo não é carne lá no açougue, você pode mostrar seu corpo. Ou seja, o teu corpo é para mostrar apenas para a tua esposa, dentro do quarto apenas. Fora disso você tem que tapar seu corpo. Mulher da mesma forma. Eu vejo pessoas dizendo, estou com um grande problema, estou buscando em Deus, mas não consigo. O meu cônjuge está com um problema, eu não está dando certo com o meu cônjuge. Eu oro e tudo mais, mas depois eu começo a olhar a situação, vou descobrindo onde está o erro, mas a pessoa, se vai para falar a pessoa não aceita. Então não tem como a pessoa agradar a Deus se não tapar o seu corpo. O homem andar sem camisa, o homem andar mostrando o corpo, tem que se santificar. A mulher também mostrando o seu corpo, servindo objeto de pecado. Não agrada a Deus, está destruindo o templo de Deus e vão pagar muito caro por isso. Você quer ter vitória e se santifica. Você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, mas quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, você sobe. Caso contrário, você vai ficar sendo massacrado pelo anticristo. O anticristo virá então dominar sobre essa terra e todos aqueles que ficarem para trás vão ser torturados, vão ser massacrados porque brincaram com a palavra de Deus. Povo, vai haver então um falso arrebatamento da igreja. Muitos então vão acreditar que é o Senhor Jesus que veio, mas a Bíblia diz, a volta do Filho do Homem, todo olho verá, e todo aquele que buscar a palavra de Deus sinceramente não vai ser enganado. Muitos vão ser enganados quando vier a falsa aparição do anticristo. O anticristo vai preparar uma situação que a pessoa vai pensar, o Senhor está vindo buscar a igreja, mas é um falso arrebatamento, é uma falsa aparição.
porque está sendo projetado em muitos aparelhos para projetar uma falsa vinda do Senhor Jesus. Prepare esse povo, mas muito em breve, logo depois de todo esse engano aí, aparecerá então o sinal do Filho do Homem, aonde o Senhor Jesus vindo com poder e grande glória para buscar a sua igreja, aonde o Senhor Jesus enviará os seus anjos aos quatro cantos para juntar as pessoas para o grande acerto de conta, o grande julgamento. Então, povo, hoje você tem a oportunidade, enquanto você está vivo, no momento que você partir dessa terra, não há mais o que fazer. No momento que você estiver na sala lá do julgamento, não tem mais o que fazer. Ou você é absolvido ou você é condenado. Uma comparação, um exemplo. Um exemplo também quando você está passando pelo tribunal aqui na terra, no juiz da terra aqui. A pessoa que está lá na sala do tribunal, ou é para ser condenado ou é para ser absolvido. Nada mais se pode fazer ali a respeito do que você fez ou não fez. Então o que você fez hoje, o que você está fazendo hoje, se você não se arrepender, se as suas obras são ruins, naquele dia não vai adiantar chorar, naquele dia não vai adiantar pedir perdão. A oportunidade hoje, peça hoje perdão. Imagina você ser atormentado por todo o tempo, por toda a eternidade. Eternidade é algo que nunca termina. Imagina você ser atormentado para sempre. Como é que seria? Então, povo, desperta, pare de brincar. Não deis ouvido aos falsos profetas, homens que se diz homem de Deus, bebendo, se prostituindo, não tem como. Povo, se tem alguma coisa acontecendo na sua vida, falta algo que você não está vigiando. Há dois acontecimentos na vida do cristão, quando ele está passando por grande dificuldade. É duas coisas que acontecem: ou ele está sendo provado, ou tem algo que está errado na vida dele, então ele está colhendo por causa das suas desobediências. Ele está pagando ele está tendo consequência das obras erradas. Ou então, se ele está fazendo certo, tem dificuldade, ele está sendo provado, ele está passando por prova para ser aprovado, porque o Senhor Deus diz nos últimos dias: eu provarei muitos. O Senhor Deus vai provar a fé de muitas pessoas para ver os verdadeiros, para que os verdadeiros se manifestem. Somente os verdadeiros se manifestarão. O Senhor Deus, ele sabe tudo. Não existe, muitas pessoas dizem: o Senhor prova para ver se essa pessoa vai aguentar. Deus não precisa ver nada, Deus sabe de todas as coisas. Deus prova a fé de cada pessoa para que o que são da verdade se manifesta. Então o Senhor Deus, ele tem tudo controlado. Não existe essa ideia aí de Deus fez tal coisa para ver como é que a pessoa ia agir. Não, Deus não precisa ver nada, Deus já sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo antes de nós nascer. Deus sabe todos os dias da nossa vida e sabe como é que vai ser a nossa partida também. Então, povo, venha preparar a sua vida, prepara a tua alma, peça perdão pelos teus pecados e busque a palavra de Deus enquanto é tempo. Ainda dá tempo de você santificar a sua voz, santificar, parar de falar palavrão, parar de dar mau testemunho. Você, cônjuge, mulher, respeite teu esposo, esposo, respeite a tua mulher. Dê espaço, diálogo, tenha um bom diálogo entre vocês. Não seja soberbo, seja prestes a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Dê espaço, esposa, para seu esposo conversar. Esposa, da mesma forma, dê espaço para sua esposa conversar. Converse, diálogo, tenha um bom diálogo. Busque aí conversar o que está errado, busque acertar aquilo que está errado e busque então respeitar a palavra de Deus e andar em concordância. Se una na palavra de Deus, se una fazendo a vontade de Deus enquanto é tempo, e prepare-se. Virão coisas tenebrosas, virão tempos difíceis, mas todo aquele que insistir, por mais difícil que é a luta, povo de Deus, não desista. Por mais difícil que for a situação, continue orando, continue insistindo, continue batendo na porta, que o Senhor está junto para vos dar vitória. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir essa porta, eu entrarei em sua vida, cearei com ele e ele comigo. É esta palavra que eu deixo para a sua vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.